O maior medo da família é uma recaída após a internação, não é verdade? Afinal de contas, ninguém quer ver o seu ente querido recair depois de um tratamento de 3 a 6 meses. Tratamento esse que exige muito do dependente e de seus familiares. E muitas vezes a família entra em um processo chamado de superproteção. E essa superproteção é fruto do medo que a família cria em que o seu ente querido volte a usar drogas novamente e, principalmente, tenha que passar por todo aquele processo de internação novamente. E nesse processo de superproteção, a parte mais complexa é que a família acaba perdendo a sua identidade, acaba perdendo as suas prioridades, os seus valores, o seu amor próprio, para super proteger o dependente, o que acaba sendo extremamente nocivo e muitas vezes faz com que o dependente se sinta ainda mais inútil. Mesmo estando em recuperação, mesmo estando em sobriedade, a superproteção da família acaba por asfixiar, por sufocar o dependente químico, que por fim, não suportando esse processo de superproteção, acaba se esquivando das pessoas ao seu redor. Então é extremamente importante uma abordagem multifatorial. E essa abordagem, ela diz respeito à família. Todo familiar, sem sombra de dúvida, quer que o seu ente querido fique em recuperação. Nenhum familiar quer ver o seu ente querido recaindo. Mas nós sabemos que a dependência química é uma doença que é caracterizada por recaídas. As recaídas, elas realmente podem acontecer. Mas o que nós podemos fazer para evitar isso? Nós podemos principalmente trabalhar a família. Mas o trabalho com a família é algo que é muito complexo, exige demais. Exige do profissional, exige muita perícia, porque a família é a parte mais complexa de lidar. Afinal de contas, o dependente químico, quando ele está no uso de substâncias, tanto o dependente quanto o codependente, eles têm sofrimentos gigantescos, só que são sofrimentos distintos, absolutamente distintos. O dependente ele sofre, mas ele está sob o efeito de substâncias. O codependente sofre, mas o codependente não tem nenhuma substância para anestesiar as suas dores emocionais. E é por esse motivo que eu criei o meu workshop da Fábrica da Sobriedade para codependência, aonde eu vou, dentro desse trabalho, fazer abordagens robustas com os familiares, aonde eu vou orientar os familiares, principalmente trabalhar a autoestima, o amor próprio e restabelecer a relação entre paciente e família, paciente e esposa, paciente mãe, paciente pai. Para quê? Porque é necessário que a família compreenda as etapas de recuperação do dependente químico. E muitas vezes a família não compreende a etapa de recuperação que o dependente está. Uma boa recuperação, um bom processo de recuperação de dependência química e codependência está relacionado principalmente a gerenciamento emocional. E principalmente para o codependente precisa ter uma aceitação. A principal aceitação que o codependente precisa ter é entender que, por mais que ele tente controlar o comportamento do dependente químico, ele nunca conseguiu e não irá conseguir. Essa é a primeira aceitação que o codependente tem que ter. A partir desse momento, o codependente passa a ter menos sofrimento emocional. O codependente sofre demais com o comportamento do dependente químico e isso é extremamente complicado de gerenciar. Eu falo isso diante da minha experiência de mais de 10 mil famílias que eu já tratei ao longo de mais de 20 anos. É muito complexa a situação. E é por esse motivo que nesse nosso workshop da Fábrica da Sobriedade, eu quero desenvolver um trabalho onde os familiares irão compreender o curso da doença e principalmente o curso da recuperação. O que acontece quando o indivíduo tem recuperação? Quando ele para de usar drogas, ele fica perfeito? Ele não tem mais ansiedade? Ele não sente mais medo? Ele não fica mais agitado? Ele não tem mais crises existenciais? Não, muito pelo contrário. O indivíduo para de usar drogas, ele permanece normal. Acontece
que as famílias muitas vezes esperam perfeição. Só que não haverá perfeição. O dependente continuará um ser humano normal, com dificuldades, com adversidades, só que dessa vez com repertórios comportamentais. E é exatamente isso que eu quero fornecer, que eu irei fornecer no meu trabalho com as famílias codependentes. Fornecimento de repertório. Afinal de contas, você familiar, você tem repertório para lidar com seu ente querido? Não. Você precisa de um repertório para lidar com seu ente querido? Sim. E por qual motivo você precisa desse repertório? Exatamente para não permitir que os comportamentos, as atitudes do dependente não interfiram nas suas emoções. Para que as atitudes do dependente não atrapalhem a sua maneira de viver. E a partir do momento que você, codependente, desenvolver habilidades emocionais, habilidades essas que eu irei fornecer para você através de aplicações práticas, de ensinamentos teóricos, para você aprender realmente a lidar com as circunstâncias que irão aparecer na sua relação com o seu ente querido. Não importa se é seu filho, se é seu marido, se é seu irmão, se é seu pai, mas você vai precisar receber orientações. Essas orientações, elas irão servir para que você mantenha um vínculo, para que você mantenha uma aliança com o seu ente querido, para que no momento de uma adversidade emocional, de uma perturbação emocional, o dependente ele tenha confiança em seu familiar, quer seja sua esposa, sua mãe, seus filhos, para que ele realmente peça ajuda para você. Então, participe do nosso workshop, não passe por esse problema tão grande que é a dependência química sem orientação. Infelizmente, a maioria das abordagens hoje acabam não dando muita atenção para os familiares, porque sim, os familiares eles são mais trabalhosos, os familiares eles criam muitas expectativas e geralmente os dependentes frustram as expectativas de seus codependentes. Então, juntos iremos realizar, desenvolver habilidades de enfrentamento para que você não crie tantas expectativas e também, baseado nessas expectativas, você não sobrecarregue o dependente químico e faça com que ele acabe ficando extremamente frustrado. O meu nome é Sérgio Mendonça, eu sou terapeuta especialista em dependência química, atuo na área há mais de 20 anos. Esse é o meu workshop. Eu deixo aqui o meu convite para que você participe desse workshop, que vai ser muito importante. Com certeza será um divisor de águas na sua vida, onde você terá a oportunidade de aprender muitas coisas sobre a dependência química, a codependência e a sua relação com o dependente químico em recuperação. E principalmente, quando o seu dependente estiver em recuperação, você vai precisar aprender algo indispensável, que é não utilizar o passado do dependente químico para machucá-lo, para feri-lo. Então é através de uma abordagem amorosa, dedicada, extremamente didática, que eu vou te passar todo o repertório que você precisa. Te aguardo lá. Um grande abraço.